Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta terça-feira, 10 de setembro. O advogado Roberto Mohamed comenta as notícias com você. Nós temos comentado muito aqui no Opinião a usina de notícias falsas que a internet e as redes sociais produziram. Hoje, as notícias falsas passaram a ser conhecidas como fake news, né? Que é o nome em inglês. Hoje você vai ver um exemplo da fabricação de uma narrativa, da montagem de uma notícia falsa, como é. Olha, essa notícia falsa é referente a um suposto fracasso, a uma suposta falta de público na comemoração do 7 de setembro, 202 anos da independência, nesse sábado em Brasília, a comemoração oficial da qual participou o presidente Lula, da qual participaram 6 ministros do Supremo, em contraposição ao 7 de setembro, que foi comemorado com um ato a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, promovido pelo pastor Silas Malafaia, e pelo impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Mohamed, boa tarde. Boa tarde, Paulo. E aí a gente começa a ver como é que era a cena real. Aquele momento e aquela trajetória do Lula sozinho é na área isolada, que ocorre antes do desfile. Ele entra no... Isso é motivo de segurança e protocolo. O mito, durante 4 anos, também entrou isolado nessa área. Só começa a ter público lá na frente, onde é aberto para o público. Isso é uma questão de segurança, é um protocolo da segurança brasileira. É brincadeira, sabe? Manipular esse tipo de coisa. Estava cheio de gente lá. Pode-se até dizer que no tempo do Bolsonaro tinha mais gente? Tinha. Né? Os patriotas que pediram golpe militar, eles iam lá, adoram ver desfile militar, porque eu acho que eles têm tara por farda. Mas houve público, não havia esvaziamento nenhum, não tinha menos gente do que no tempo do Bolsonaro, só que é inacreditável quando pessoas, e como por exemplo o deputado federal que compartilhou esse tipo de coisa, que é um menino que tem futuro, já cansei de falar isso aqui, e está querendo só lacrar na internet. A gente, às vezes, quer até criticar o Alexandre de Moraes, mas é esse tipo de coisa que faz com que a gente veja que ele está certo, porque a coisa chegou num ponto tal de construção e manipulação de narrativa que já ultrapassou todos os limites do aceitável. Realmente a montagem ficou tosca, né? Mas eu conheço muita gente que acreditou nessa montagem e que o presidente Lula realmente falou só para o palanque dele e para as moscas no sábado, no 7 de setembro. Nós temos a tradição aqui, o costume de repercutir na terça-feira o que acontece na segunda-feira nos principais programas da televisão brasileira, o Roda Viva da TV Cultura. Ontem, o prefeito de São Paulo participou e reiterou, né? Na verdade não fez, ele reiterou acusações graves contra o candidato Pablo Marçal. O Pablo Marçal, que além de ter sido condenado, foi preso, 4 anos e meio de cadeia ele foi condenado porque mandava e-mails, invadia a conta das pessoas humildes, está envolvido até o nariz com o PCC aqui na cidade. Pega o presidente do partido dele, o Avalanche, é um cara que foi pego em áudio, que inclusive a imprensa trouxe, é o trabalho que a imprensa está fazendo super importante para a democracia. Então não é suposição, é áudio, do Avalanche dizendo que atuou para soltar o André do Rap, um dos maiores traficantes do crime organizado aqui do Brasil. Eu não vou deixar, e vocês precisam, como jornalistas, ter essa responsabilidade. Esse cara chegar na prefeitura, ele pode ter sentado nessa cadeira, mas cadeira da prefeitura, para levar essa turma do crime para lá, não. Foi eu que pedi para a Procuradora-Geral do município, Marina Magro, e o Controlador-Geral, o doutor Daniel Falcão, ir até o Ministério Público, pedir celeridade e colocar a prefeitura à disposição da investigação. Quem era o promotor da época? O doutor Lincoln, que é o que conduziu agora, de forma brilhante, essas ações recentes contra as empresas. Veio a decisão judicial para fazer intervenção na Transwolf. Do antigo, Mohamed, que quem semeia vento, colhe tempestade. E tem uma coisa, houve uma sequência...
houve uma sequência das duas falas que são diferentes. Porque na primeira ele acusa o Pablo Marçal até de ter participado do esquema de soltura do André do Rep, esquecendo que quem soltou foram os tribunais superiores, STJ e Supremo Tribunal Federal. Não foi o Pablo Marçal. Mas o engraçado é que quando a coisa volta contra ele e os jornalistas questionam essa questão das empresas de transporte ligadas ao PCC, aí ele diz que foi ele que facilitou a investigação. Mentira. O problema do Ricardo Nunes é que ele fala, eu não vou deixar ele sentar na prefeitura. Tá, ganha a eleição. Vai para o segundo turno com o Boulos. É o único jeito de não deixar, porque ele não tem outra forma de não deixar o Pablo Marçal sentar se ganhar a eleição. É muito curioso o Ricardo Nunes, porque é lógico que todo prefeito... O Ricardo Nunes parece, para mim, muito com o Kassab no início, sem a competência do Kassab, obviamente. Por que eu digo isso? Kassab era vice do Serra, o Serra sai para ir para o governo do Estado, e o Kassab assume, e depois é candidato à reeleição. Mas o Kassab até então era um político de bastidores que não era conhecido. Na verdade, não é uma história muito diferente do Rodrigo... que foi... Garcia. do Rodrigo Garcia, que houve um acordo, inclusive um acordo que quase virou caso problemático, né? Porque quando o Dória mostrou que talvez desistisse e saísse a reeleição para governador do estado, o Rodrigo e o Milton Leite encostaram ele na parede e o acusaram e ameaçaram o impeachment dele, porque ele estaria rompendo com a palavra dele de que iria sair a presidente e o Rodrigo seria o governador e candidato naquele momento para a reeleição. É bem diferente do caso do Bruno Covas. Afinal de contas, o Bruno Covas, embora discreta, teve uma carreira política. Ele foi o vice do Dória, mas o Bruno, além da questão familiar, ser neto do Mário Covas, era um cara que já tinha sido deputado federal, tinha uma vida política e era um nome conhecido. Então, é diferente a carreira dele do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, ele não é um cara ele não é carismático, ele não consegue explicar, porque ele fala muito de obra, Paulo, mas é curioso, porque ele não diz que nunca nenhum prefeito de São Paulo teve o dinheiro que ele teve na mão, por causa do acordo do Campo de Marte. Nenhum prefeito de São Paulo teve tanto dinheiro para gastar. E aí você se pergunta, pô, se nenhum prefeito teve o dinheiro que ele teve para gastar, ele tinha que ser um novo Prestes Maia. Estou errado? Ele teria que ter entrado para a história. Só que ele teve 3 anos para fazer isso, porque o Bruno morreu no primeiro ano de mandato. E ele não fez. Por quê? Porque ele mostrou que ele não nasceu para coisa. Era um vereador que caiu no colo dele ser prefeito, e aí, em 3 anos, com uma fortuna na mão, talvez ele tenha feito uma opção que alguns políticos fazem, que é de monetizar o mandato. Aí, quando monetiza o mandato, meu amigo, você tem que pagar o preço no final das contas. O Ricardo Nunes e o Pablo Marçal, eles protagonizam com essas acusações. Começou com as acusações do Marçal ao Boulos, né? Acusações irresponsáveis, de que cheira cocaína, de que nunca trabalhou, esse tipo de coisa. Nesse momento, o Marçal colhe isso, né? Mas, na verdade, o Marçal, nesse 7 de setembro, ele mostrou que dentro do bolsonarismo ele é mais forte que o Bolsonaro. Em São Paulo, pelo menos, né? Você concorda com isso? Concordo, eu não tenho dúvida com isso, entre o eleitor. Porque o Ricardo Nunes não tem vocação para bolsonarista. O Marçal tem. Exatamente. Ele usou essa estratégia para dizer para o bolsonarista que é ele que é o adversário do Guilherme Boulos na eleição. No próximo bloco, a gente vai ver mais detalhes sobre uma participação anterior do próprio Pablo Marçal no Roda Viva. Ontem foi o Ricardo Nunes, mas na semana passada foi o Pablo Marçal.
Voltando com a opinião desta terça-feira, o Roberto Mohamed está analisando as participações dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, dos 5 principais candidatos, no Roda Viva, daqui da Rede Cultura, o programa mais importante da Rede Cultura. No bloco anterior, a gente abordou a participação do Ricardo Nunes e as controvérsias da participação dele. Agora nós vamos ver algumas declarações do Pablo Marçal, que ele não enfrenta só eleição, ele enfrenta também problemas nas redes sociais dele. Ideia quanto gastou, foi um dinheiro razoável. Quanto? É assim, não faço ideia, você imagina. Tem semanas que eu aprovo 35 milhões de reais de saída de pagamento. Eu vou lá olhar quanto que gasta com isso. Isso tem um universo empresarial de dezenas de empresas. Você me pedir isso, eu tenho que ligar para o contador para pegar, e não tem problema nenhum em mostrar isso. Eu sou o número 1 de lançamento na América Latina e tenho maior facilidade de ensinar, inclusive ensino. Só para você ter uma ideia, se o juiz pediu, qualquer pessoa, isso eu posso pedir o levantamento com a tabela dinâmica lá financeira, alguém me passa, está tudo certo. Eu não faço ideia quanto que gasta com isso. Mas não é período eleitoral, eu não paguei, é isso que eu estou te falando. Deixa eu só fazer uma Antes do período eleitoral, eu vou continuar, eu já falei, tenho orgulho de ensinar isso. Uhum. Eu já cansei de fazer isso, não tem problema nenhum. Dentro da pré-campanha e na campanha não houve. Candidato, Acha o pagamento. O pagamento que tem lá vinculado no derrubar da conta é de antes disso, eu estou tudo bem com isso. Não tem que eu pedir para parar, porque eu sei que isso ia dar problema. É curioso como a gente vê que o Pablo Marçal é expert numa coisa, o Paulo, que ele não é o cara que inventou a roda. É que o momento é diferente e a técnica é diferente voltada para essa questão da lacração na internet. Paulo Maluf fazia isso. Brizola fazia isso. Em debates, quando você perguntava as coisas e ele não queria responder, ele fazia exatamente isso. Ele dava a volta. Por sinal, eu disse outro dia que eu nunca imaginei que eu poderia dizer um dia que tinha saudade do Paulo Maluf, porque ele roubava, mas fazia, né? Hoje os caras só roubam e não fazem. Mas era uma coisa, o Brizola, quando perguntavam para ele do acordo que ele tinha feito com o tráfico no Rio de Janeiro, que foi quando começa o fortalecimento do crime no Rio, que ele fez um acordo para a polícia não subir o morro, e ele pôde governar com uma relativa tranquilidade, e ele estava nascendo tudo aquilo que a gente está vendo hoje no Rio de Janeiro. Mas quando perguntavam isso para ele, ele tergiversava, falava de CIEP, falava de um monte de coisa e não respondia aquilo. Isso é normal no político. Os únicos que não faziam isso era a ditadura, quando era o famoso nada a declarar. E aí eles não respondiam mesmo, não era obrigado, ainda fazia que nem o Newton Cruz, né? Ameaçava prender repórter, jogava gravador no chão. Um período que não pode dar saudade em ninguém. Mas o Pablo Marçal não inventou tudo isso. Eu acho que houve exagero na retirada das redes sociais dele. Por quê? O que se considera campanha antecipada é passível de multa. Porque o Lula fez isso com o Boulos, explicitamente. 1º de maio, né? 1º de maio. E foi multado só. Com o Lula e o Boulos, multa. Com o Marçal, bloqueio das redes sociais, que é um instrumento de campanha dele. Como foi do Bolsonaro em 2018. Eu acho que está havendo 2 pesos e 2 medidas. Quando às vezes a gente fala do judiciário, fica parecendo que a gente está falando de uma instituição robótica, que tem que ser... O juiz é um ser humano. Ele tem convicções religiosas, ele tem convicções políticas, ele tem convicção de costumes, ele é de direita ou de esquerda. Isso existe. Então a gente tem que esperar, por isso que o duplo grau de jurisdição existe. Você tem uma decisão de um juiz que depois é analisada pelo tribunal. E o recurso do Marçal ainda não foi julgado no TRE. Eu acredito que alguma coisa vai acontecer porque foi extensiva demais a punição para o que ele fez. E principalmente se eu comparo o que aconteceu nessa questão das redes com o que fizeram em relação ao Lula. O mais curioso é que tanto no Roda Viva quanto no Jornal da Globo News, o programa da Globo News da Natuza Neri, que também fez a rodada com os candidatos de São Paulo, o Marçal praticamente foi o mesmo.
Mas a postura dos entrevistadores foi completamente diferente. E eu vou explicar por quê. A Vera Magalhães tem um estilo completamente diferente da Natuza Neres, não tem dúvida nenhuma. Mas a forma como se constrói o Roda Viva é isso que faz dele o programa mais relevante da pauta política brasileira. Nenhum programa da Globo News, por mais bem feito que seja, vai conseguir chegar perto. Mesmo reunindo nomes estrelados do jornalismo, fazendo a sua participação. Por que eu estou dizendo isso? O Roda Viva tem um formato, primeiro, que ele só tem um apresentador fixo. Os entrevistadores são variáveis e são convidados de acordo com o entrevistado. O Roda Viva, mesmo com as diferenças enormes entre todos os apresentadores que já passaram por ele, e atualmente a Vera Magalhães, ele se pauta pelo fato da não agressividade. Eu só lembro de um Roda Viva em que houve uma agressividade explícita, que foi o dia que o Quercia levantou e queria bater no jornalista. Tirando isso, por pior que fosse o entrevistado, dificilmente você vê ele sair do sério ou o entrevistador estabelecer um clima belicoso com ele, como aconteceu no da Globo News. No Marçal, parecia o tempo todo que se queria estabelecer um clima de tensão com o Pablo Marçal. Por exemplo, a Dua Lipa ficou uns 10 minutos batendo na questão LGBTQI+, que não estava no programa dele. E ele estava explicando por quê. Esse tipo, e aí o camarote ainda entra também num tom agressivo, que ele não estava respondendo. Ele já tinha respondido. O problema é bater, às vezes, na mesma tecla. Aconteceu a mesma coisa no do Ricardo Nunes, quando a Natuza Neri ficou perdendo muito tempo discutindo a questão dos cemitérios. Colocou o ponto de vista, o cara respondeu, é para outro assunto. Por quê? O prefeito da maior capital brasileira tem muita coisa para falar. Então, se você fica martelando isso, não vai chegar a lugar algum. E a Vera foi brilhante no do Marçal, quando ela, vendo que ele não respondia o que ela queria, o que ela buscava, não o que ela queria, mas o que ela buscava, a Vera disse claramente no ar que estava desistindo, porque não ia conseguir que ele respondesse o que ela estava perguntando, que era esta questão do pagamento que ele fez. Do impulsionamento. Do impulsionamento. Ele responde o que ele quer, só que ele não é o único. Estão hoje, é isso que eu quero que as pessoas entendam, estão acusando o Marçal de ser aquele candidato que é só jogo de cena. O Dória era o quê? O Dória fez campanha. Todo mundo que entra na política com essa coisa de outsider. O que é o outsider? Aquele cara, eu não sou político. Todos acabam dando na mesma. Primeiro, ninguém tem a capacidade em si de ser um desastre na administração. Por que eu digo isso? Porque quando alguém chega a prefeito, vai ter que montar um secretariado. Tem o governador do estado. Tem o Procurador-Geral de Justiça, tem a sociedade. Então, por pior que seja o cara que você elegeu, se essa teoria de é um risco colocar um outsider fosse verdade, a gente teria desastres e eles nunca aconteceram, porque a gente já elegeu outsiders. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, Paulo. Vamos comparar o Dória, a administração do Dória, de 1 ano e meio na prefeitura, porque aí ele sai candidato a governador e abandona e o Covas assume. Ele sai. Em 1 ano e meio ele fez alguma coisa que fosse declaradamente ruim para São Paulo? Não. Em contrapartida, um político profissional como Paulo Maluf, como Celso Pitta, que o Celso Pitta não era desconhecido. O que aconteceu? A desgraceira que eles fazem. O Collor era outsider. Collor tinha sido deputado federal, governador de Alagoas, eleito com uma mentira do caçador de Marajás. E ele não jogou o Brasil no buraco. Aconteceu o impeachment. Essa história de que o outsider faz mal,
Quando a gente olha o nível dos políticos profissionais, talvez o Bolsonaro, que passou a vida inteira dele no baixo clero do Congresso, foi muito mais danoso para a política nacional, sendo um político com 20 anos quase no Congresso Nacional, do que um outsider, o cara que nunca foi político. O Dória não destruiu o Estado de São Paulo. Alguém vai dizer que, por exemplo, Tarcísio não é um outsider? Tarcísio ocupou cargos, nunca se candidatou a absolutamente nada, ocupou cargos por indicação do Centrão toda a sua vida, por isso que ele trabalhou no governo da Dilma e no governo do Temer e no governo do Bolsonaro. Depois ele virou bolsonarista raiz. A gente reconstrói a biografia do cara, né, Paulo? Porque todo mundo esquece que Tarcísio não era bolsonarista. Tarcísio é escolha do Centrão. E eu digo, ninguém questiona o fato de que o cara, para ser indicado pelo Centrão em 3 governos, é lógico que ele é ligado ao Centrão. E quando a gente está falando de Centrão, a gente está falando de Valdemar da Costa Neto, que hoje tem um pôster do Bolsonaro no banheiro. Mas ele foi preso pelo que ele roubou no Lula. No governo Lula e no governo Dilma. Por quê? Porque o partido dele, o PL, era da base do governo. Como o PP, do Ciro Nogueira e do Arthur Lira, era da base do Lula. Bolsonaro foi da base do Lula. Tanto no Lula 1 como no Lula 2. No governo da Dilma é que ele se torna franco atirador. Não era o governo do Lula. Ele era da base do Lula. Votava a favor de tudo que o governo mandava. Como o baixo clero desses partidos. Agora todo mundo é de direita, todo mundo é conservador, só o PT que não presta. Mas no escândalo da Lava Jato, o partido que menos roubou foi o PT. Os campeões foram MDB e PP. No mensalão, PL. Que são os partidos que estão aonde agora? Na suposta direita? A direita conservadora e moralista? Uai, foi todo mundo para a cadeia. Então, é isso que hoje, quando se critica o Marçal, ou se tenta cercar o Marçal com essa aura, independentemente dos processos criminais dele, acho que a gente tem que pensar que é muita cara de pau dos partidos e dos políticos tradicionais ficarem dizendo que o cara é um outsider, um aventureiro. Porque a gente já teve aventureiros profissionais e amadores nos governos. E nenhum deles conseguiu causar dano irreparável. A gente já está acostumado a ver essa novela. No próximo bloco, mais uma participação de candidato à Prefeitura de São Paulo no Roda Viva, agora o Guilherme Boulos. Voltando com o Opinião Litoral desta terça-feira, edição em que a gente está fazendo um apanhado das participações dos candidatos, dos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo, no Roda Viva, o mais importante programa de televisão sobre a política brasileira daqui da Rede Cultura. Agora, o Guilherme Boulos. Indícios bastante suficientes para dizer que houve fraude na eleição da Venezuela. Isso de hoje. Tanto é que o próprio Itamaraty, do governo do presidente Lula, que é um governo de esquerda, não reconheceu a eleição do Maduro. E essa é a minha posição. Eu não entendo, Diogo, eu acho que tem uma insistência, assim, que nós temos um candidato Pablo Marçal, que é um cara avesso a qualquer tipo de democracia. Nós temos um atual prefeito que diz que o 8 de janeiro não foi tentativa de golpe. Mas o senhor tem se valido do discurso. Eu perdi eleições, sempre reconheci o resultado. Perdi a última para prefeito, liguei para o Bruno Covas. Tenho uma posição clara sobre a Venezuela e mesmo dizendo a minha posição sobre a Venezuela, avaliando que houve fraude, fica insistindo. Diogo, não, mas a Venezuela está a 4.000 quilômetros daqui. Candidato, desculpe, mas... Coloquei minha posição de maneira clara. Acho que é legítimo trazer todos os temas que sejam para a eleição, mas nós estamos numa eleição municipal. Ninguém gosta de ter que refletir sobre o passado, quando está numa eleição, e esse passado é delicado. Todo mundo tem passado.
Até o outsider ele tem passado. Só que se a gente considerar bem, o Boulos é um outsider. Ele está no meio do primeiro mandato eletivo dele, como deputado federal. Ele acabou de ser eleito deputado federal, foi o mais votado do estado de São Paulo. Mas ele é um outsider. Ele vem de movimentos sociais. Ele participar de campanha não quer dizer que torna um cara político. Agora, a gente já viu exemplos de outsiders. Por exemplo, a gente tem um aqui do lado. O Caio Amado é um outsider. Ele nunca ocupou cargo eletivo, ele nunca ocupou cargo público relevante. Foi para um segundo turno na primeira eleição, na segunda ele ganhou. Ele é um outsider. A gente não sabe se ele teria este grau de certeza da sua reeleição, numa reeleição absolutamente tranquila, muito parecida com a reeleição do Papa, que eu digo que foi um amistoso, não foi jogo valendo título, porque cooptou todos os seus adversários. A verdade é essa, cooptou. Ninguém está falando de apoio, nem nada disso. Foi cooptação. E aí você elimina todos os adversários, você vai fazer um amistoso com um combinado amador. É isso que ele vai fazer. O Caio. O Caio. E São Paulo, então, é por isso que eu insisto, como eu falei no segundo bloco, essa questão do outsider não é porque o cara é um outsider que ele é ruim, Paulo. O fato de renovação, às vezes muito radical, primeiro, os caras aprendem rápido. O Caio Amado aprendeu em 2 meses a fazer política. Né? Conseguiu, essas negociações que levaram ele a não ter adversário ocorreram na primeira metade do governo dele. Então, ele soube fazer, ele aprende rápido, as pessoas aprendem rápido. O Rogério nunca tinha concorrido a um cargo eletivo, ganhou eleição para prefeito e é candidato à reeleição. Também aprendeu a fazer política. Agora, tem aquele cara que não gosta. A gente vê o resultado. Quando eu falei, no segundo bloco, da questão do Bolsonaro, o Bolsonaro odiava tanto fazer política que ele foi baixo clero, porque ele também não gostava de ficar negociando nada, ele ia lá, votava, fazia discursos absurdos. Por quê? Chega no governo dele, ele fala, chega, ele erra na primeira vez, na Casa Civil, erra na segunda, aí ele fala, vamos terceirizar isso aqui. Lira, Ciro, vem aqui. O que vocês querem para cuidar dessa parte? Eu vou terceirizar, eu vou fazer que nem faxineiro contratado por empresa para limpar a casa. Quanto é que vocês querem? O que vocês querem para cuidar disso para mim? Faz aí, vamos criar o orçamento secreto. A emenda sem ter que dizer para onde vai o dinheiro. Pronto, acabaram, encontraram a fórmula. Foi a terceirização da política. E a gente está vendo o quê? Esse arremedo de parlamentarismo com um parlamento fisiológico, corrupto, safado, sem vergonha, que a gente tem hoje. E o culpado chama-se Jair Messias Bolsonaro, que não queria fazer política porque não sabe fazer política. Ele passou quase 20 anos no Congresso e não aprendeu porque ele era do baixo clero e queria continuar sendo. Cuspir na cara dos outros, chamar a deputada de feia, isso não é fazer política. Né? Foi o início da tentação pela lacração. Foi isso. Aí vira mito. O problema todo é que, quando o Boulos reconhece, e o Boulos fez isso porque o Lula fez, e não dá para o Boulos se desgrudar agora. O que aconteceu na Venezuela, só o PT fez aquela palhaçada daquela nota, uma nota assodada, uma nota espera. É aquela coisa, o PT é aquele esquerdismo que o editorial do Estadão bem definiu. É o esquerdismo infantil, que acaba fazendo com que a direita, que também é infantil em algumas coisas, se polarize nessas infantilidades dos dois lados. A do PT é que, e aí você vê um exemplar disso, né, que é o Celso Amorim, eu apoio o Irã, que trata as mulheres como lixo, que pratica homofobia de Estado, que não tem liberdade de imprensa, mas ele é contra os americanos. Ele é a negação de tudo aquilo que eu, esquerda, prego. Mas o Irã é contra os Estados Unidos. O Hamas é um grupo terrorista e covarde. Mas ele é contra os Estados Unidos e ele é contra Israel. Então eu vou apoiar o Hamas. A Venezuela não é um regime de esquerda nem aqui nem na China.
É uma ditadura militar. Inaugurada por Hugo Chávez, mas que pelo menos era mais inteligente, porque o Maduro ele sofre das faculdades mentais. Ele é aquele retrato daquele cara, daquele generalíssimo cheio de medalha de República de Banana. Não dá para apoiar um cara desse. Mas a gente viu um partido como o PCdoB mandando carta de cumprimento para o ditador da Coreia do Norte alguns anos atrás. Essa esquerda é ridícula, é aquela esquerda que eu falo, canta Internacional Socialista em enterro. Eles vivem num mundo que não existe mais. Agora veja, Mohamed, tem um outro lado aí, e que o Boulos abordou, que é o seguinte, o PT, que é acusado de tentar implantar uma ditadura comunista, ele aceitou a prisão do Lula, ele aceitou o impeachment da Dilma. O Boulos fala que quando perdeu a eleição, ligou para o Bruno Covas. E tem um pouco uma reviravolta aí, porque se o Boulos tivesse ido no Roda Viva ontem, ele teria de se manifestar sobre a Nicarágua, porque o governo brasileiro apoiou outros 8 países da América que reprovam a Nicarágua, que denunciam a Nicarágua nas Nações Unidas por violações de direitos humanos. Então, a aproximação entre o governo do Lula e o Ortega também acabou. Sim, mas isso já tinha acontecido antes. Desde 2022 vem esfriando, né? Sim, na verdade isso acontece, mas o Brasil tinha sabotado uma ação da OEA contra a Nicarágua. E ontem mudou a posição. Mas na verdade foi a pedido do Vaticano. E o Lula sabe que um pedido do Vaticano é muito mais relevante do que essa ideia de potência sul-americana ou latino-americana que ele queria, ele tinha um sonho do Brasil. Que na verdade não é dele. Eu gostaria de pedir para as pessoas, você que é informado, mesmo que seja pelo Google, faça um favor para mim. Procure na internet para você ver se o que o Lula e o Celso Amorim fazem é novidade. Não é. E isso é um cala-boca também na cara desse pessoal de direita que sente saudade do regime militar. Procure Geopolítica Brasileira de Golbery do Couto Silva, o bruxo da ditadura militar, do regime militar. Leia. Mesmo que seja alguns trechos, um resumo ou alguma coisa assim. Este livro, Geopolítica Brasileira, do Golbery, é exatamente o que o Lula tenta fazer. O Brasil era o sonho e o mote da política externa brasileira. Quando o Brasil faz parte, é um dos fundadores da Organização dos Países Não Alinhados, que era uma resposta à polarização entre Estados Unidos e União Soviética. A ditadura militar toma a posição de neutralidade em relação a esses dois polos, querendo uma política mais pé no chão. Mas fazia parte disso uma questão muito simples, que foi o que motivou os investimentos militares na Vibraz e na Ingesa, e na própria Embraer. Pouca gente sabe disso. O Brasil tinha que ser, primeiro, uma potência econômica e política na América do Sul, mas isso exigia também que ele se tornasse uma potência militar. Daí a compra adicional, o Brasil ia comprar mais caças Mirage, que foi o primeiro cutucão nos Estados Unidos, mas depois ele fala, não, vou comprar o F-5 porque ele é muito mais barato e eu posso comprar mais. O Brasil passa, naquele momento, principalmente depois que a Vibraz lançou o Astros 2, que é um lançador de foguetes de primeiro time que vendeu para um monte de gente, aquelas viaturas blindadas que o Exército financiou o projeto, que era o Urutu, Cascavel, toda essa ideia e a construção dessa indústria bélica foi para tornar realidade essa geopolítica brasileira, que era uma política de proeminência no continente. Agora, o que eu me espanto é que mesmo no Roda Viva do Boulos, o principal não foi esclarecido. O Boulos se tornou conhecido por um movimento que em São Paulo é absolutamente criminoso, porque ele fala do Marçal. Só que muito pior do que porque o que eles falam do Marçal está sendo investigado pela polícia. O que a gente tem que investigar é que este movimento, da qual Boulos é líder, não sei se ainda tem acusações gravíssimas, de que aqueles prédios invadidos, as pessoas têm que pagar aluguel para financiar o movimento. Não muito diferente do que os Sem Terra fazem. Os Sem Terra fazem isso. Eles exploram as pessoas. Não pense você que... Aí vem, lógico, o discurso da esquerda, o MST é popular, o MTST é popular. Não é nada disso. Está sustentando bandidos.
As lideranças do MST e do MTST são bandidos. O Boulos tem que explicar essa relação dele, porque ele nasce com esses movimentos. E eu não vejo, quando questionado, as pessoas baterem nessa questão. Por quê? Eu preciso saber qual é a política, que o Boulos faz um discurso absolutamente genérico em relação ao centro de São Paulo, a vulgarmente chamada de Cracolândia. Mas não é só Cracolândia, é a quantidade de imóveis abandonados. Os principais cinemas e teatros de São Paulo fecharam. São Paulo tem teatros para 1.000 pessoas fechados. Fechados, abandonados, lacrados. É preciso que ele explique o que ele vai fazer, ou se ele vai encher de sem-teto nesses imóveis. É isso que ele tem que explicar. No próximo bloco, a Tabata Amaral e o Datena. Voltando com o Opinião Litoral, que nesta terça-feira faz uma retrospectiva das participações dos candidatos à Prefeitura de São Paulo no Roda Viva, daqui da Rede Cultura, o principal programa da televisão brasileira no que se refere à política. A gente já viu a participação do Boulos, do Marçal, do prefeito Ricardo Nunes. Vamos ver agora um trecho da Tabata Amaral. O X da questão para mim, Vera, está nas condições. Eu sentei para conversar com praticamente todos os partidos políticos representados aqui em São Paulo. Todos aqueles que se dispuseram a falar de planos de governo, a falar de lideranças, de especialistas, portas abertas. Aqueles que, infelizmente, vieram com uma conversa de dinheiro, de caixa 2, etc. e tal, portas fechadas. As motivações que levaram os partidos a apoiarem fulano, ciclano, etc., cada um vai poder responder por si. Mas eu acho que é muito importante separar o que é o momento de campanha do que é o momento de um governo. Porque no momento de campanha, o que está em jogo muitas vezes é o financiamento das campanhas. Na composição de um governo, aí você tem a chance de fazer o que eu vi o Márcio fazer, o que eu vi o João fazer em Recife, que é você virar para um partido e falar: partido A, você vai indicar a Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, mas eu quero alguém formado na área. Eu quero alguém que tenha experiência. Eu quero alguém que seja respeitado. Um dos problemas que a gente vive em São Paulo hoje não é essa coalizão. Eu vou governar com apoio de muitos partidos. Já adianto para vocês, da centro-esquerda à centro-direita, por conta do perfil que tenho. Agora, eu vou virar para cada um desses partidos e exigir competência. Exigir nomes que tenham tamanho, pessoas que tenham uma reputação limpa. A gente olha hoje, a gente não sabe o nome dos secretários de São Paulo. É uma transição difícil, assim, é um caminho tênue, mas para mim é muito evidente que a técnica e a política podem caminhar juntas. A Tabata, eu já cansei de dizer aqui que achava que ela e o Kim Kataguiri eram as duas maiores promessas políticas e revelações políticas. Me decepcionei um pouco com o Kim Kataguiri, que se rendeu à tentação da lacração e de ser oposição por oposição. A Tabata continua sendo a minha maior aposta para um nome político e principalmente por ser uma mulher, que eu acho que tem muito futuro. Nessa eleição ela não tem chance. Não adianta a gente pensar que ela vai conseguir furar o bloqueio dos 3 primeiros, porque não vai. As pessoas ainda são muito imaturas em relação... O eleitor brasileiro, ele ainda tem essa coisa de, ela é muito novinha. E se falava isso, eu dei o exemplo dele, vou falar de novo, do Caio Amado de São Vicente. Se as pessoas não rotulassem tanto e comparassem, peraí, eu já elegi tanta bobagem de cabelo branco, por que eu não vou eleger alguém novinho? Então, essa questão é que envolve a política. Mas ela fala ali com toda a razão e com propriedade. O problema não é o loteamento político de um secretariado, seja ele municipal ou estadual. O problema é o critério com que eu faço esse loteamento. Por exemplo, na Secretaria de Saúde, eu não posso chegar para um partido e dizer, olha, indica quem você quiser. Falou, não, em primeiro lugar eu quero alguém da área. E segundo, eu tenho poder de veto. A indicação é do partido. Né? A gente não vai, por exemplo, admitir que se coloque, por exemplo, numa Secretaria de Transportes, um corrupto quanto mais. Você já imaginou, por exemplo, a Tabata, o que ela quis dizer?
O Milton Leite não saiu candidato a vereador dessa vez, Milton Leite pai. Mas a gente sabe quem é Milton Leite. Aí você vai colocar ele como secretário de obras? É piada, né? Pô, você está implorando, você vai colocar, não, ô Lobo, você agora vai tomar conta do galinheiro, mas literalmente. Então, esse tipo de postura que ela fala é o que a gente espera que o político fizesse. Eu vou partilhar o poder, mas eu vou partilhar dentro de critérios mínimos. Mas quando eu mesmo, chefe do executivo, não tenho critérios mínimos para a minha forma de governar, é óbvio, eu deixo cada um indicar quem é, e aí isso tem um preço. Que eu questionei aqui já nesse programa várias vezes, voltando ao exemplo regional que eu dei, de São Vicente. Quando o prefeito loteia sem apitar nada, ou seja, você indica o secretário e eu não tenho como determinar quem vai ser, eu não governo. Porque eu, prefeito, vou ficar reduzido à minha cota, porque o cara que é secretário, Paulo, ele é leal a quem o indicou. Ele é leal a quem o colocou lá. Então, se eu começo a fazer acordos com deputados e vou permitindo que eles vão indicando pessoas, esses titulares são leais a quem indicou. E aí o prefeito fica vendido, por quê? Porque mesmo que ele seja o dono da caneta, ele permite que esse secretário não dê satisfação para ele, porque ele não pode demiti-lo, afinal de contas faz parte de um acordo político. Olhem como a coisa é grave. Então, quando a Tabata se refere a essa nova forma de fazer político, nova forma de fazer o loteamento político, ela está falando aquilo que qualquer político bem intencionado pensa. Eu vou chegar no governo, eu vou ter que aprender a negociar. O Boulos vai fazer isso se ganhar, o Ricardo Nunes já faz, mas até o Marçal vai ter que fazer. Por quê? Porque o Marçal vai ter que lidar com uma Câmara de Vereadores que pode votar o impeachment dele em 6 meses, Paulo. Quantas vezes aqui no litoral a gente viu esse tipo de coisa? Prefeito que quis empeitar a Câmara caiu. Porque não governa. Então, quando a Câmara de Vereadores quer derrubar um prefeito, ela derruba. Então, não adianta achar que vai fazer o que quiser, que vai fazer do jeito que quiser, porque não vai. Tanto Nunes, Boulos, Tabata, Marçal vão ter que negociar, vão ter que construir base parlamentar, como o governo Lula fez, como o Tarcísio fez. Não adianta. Porque isso faz parte do que é governar. Por isso que ficar, às vezes, fazendo, né, Santos merece mais, Santos quer mais. Isso é fácil. Você fala, é uma palavra vazia, uma frase feita, que não diz absolutamente nada. Todos os candidatos acham que Santos vive mais, que Santos quer mais, que Santos merece mais. Eu tenho que dizer o que eu vou fazer para Santos merecer mais, para Santos querer mais, né? Isso é fazer campanha política. É muito fácil. É aquela história que o Covas dizia. Eu crio uma coisa abstrata, bato nela e não aparece ninguém para defender. Por quê? Porque o abstrato não existe, o abstrato não se defende. Essa é a questão. O José Luiz da Atena é o último dessa rodada que a gente faz um apanhado das participações no Roda Viva. Ele falou, em relação ao candidato, um tema que é muito familiar para ele, né? Que é o crime. Investigações de forças-tarefa das polícias, Polícia Civil, reservado da Polícia Militar e Ministério Público. São essas informações que eu tenho. Eu só não afirmo que o Ricardo Nunes faz parte de crime organizado, que ele pode ser refém do crime organizado, ele pode ser um cara que tem medo de combater o crime organizado, me parece que tem. Agora, seria venal da minha parte acusá-lo de uma forma definitiva antes de um julgamento prévio, porque, na realidade, todos nós somos inocentes antes de que a prova final seja apresentada. Agora, muita acusação, começam desde convênios com organizações sociais, licitações que, na realidade, de 70% em período emergencial, tem evidências ou muito próximas de que crime aconteceu nessas licitações. O da Atena sendo o da Atena. Só que é muito curioso, porque vamos voltar lá para o primeiro bloco. Quando a gente falou do Ricardo Nunes. O da Atena, no programa dele, quando estourou a bomba da empresa de ônibus, que é as duas empresas de transporte que eram do PCC... Transwolf e Upbus. O da Atena desceu a lenha.
a Bandeirantes toda, a Rádio Bandeirantes, desceu a lenha. Entrevistou o Ricardo Nunes, ele veio com essa balela de que foi ele que abriu para a investigação e tal. Mas a verdade, e vejam bem a colocação que o Datena faz. Não estou afirmando que o Ricardo Nunes faça parte do crime organizado, mas estou afirmando que ele é refém do crime organizado. Pode ser refém. O que é isso? Ele tem toda a razão. Muitas vezes o político não faz parte do crime organizado. Muita gente pensa que, quando se fala assim, fulano tem envolvimento com o tráfico. Aí você pergunta, peraí, mas ele tem envolvimento como? Ele é traficante? Ele é avião? Ele é vendedor? Ou ele é investidor? Você fala investidor? Sim, investidor. Em qualquer negócio, você tem a figura do sócio investidor. É aquele que não trabalha. Ele não bota a mão na massa. Mas é ele que bota o dinheiro para que se abra a empresa. Chamam Sociedade de Capital Trabalho. Esse sócio investidor é o cara que está tornando possível o negócio. Esse tipo de sociedade normalmente dá briga depois no final, porque o cara que trabalha acha que deve tudo a ele, e o cara que financia diz que sem mim não tinha nada disso, você estava de empregado dos outros. Mas é exatamente a figura que você tem no crime organizado. Então é preciso determinar o seguinte: o que o cara é no tráfico, por exemplo? Ele é investidor? Ele dá o dinheiro como se ele estivesse fazendo investimento na bolsa, comprando dólar, comprando ações. É isso, gente. Você tem um investidor. Mas ele investe no crime. Sim, ele investe no crime, mas ele é o investidor, ele não bota a mão na lama. Eu sempre falo isso, o traficante está no morro. O chefe do traficante está de frente para a praia. Mas isso é no Rio de Janeiro e é aqui também. Mohamed, tem também, e inclusive na nossa região, o político que não é do tráfico, mas que tem a campanha financiada pelo tráfico. Sim, muitas vezes sem saber até. Mas isso tem. Mas aí o cara... Por isso que eu falo. O que esse cara vai ser quando se elege? Refém. É isso que o Datena colocou. O que é essa figura do refém? Porque descobriram alguma coisa da vida dele e tal. Não. É porque, em determinado momento, ele aceita essa participação, porque pode ser a garantia da eleição dele, sem se imaginar o preço que ele vai pagar lá na frente. E aí ele se torna refém do crime organizado. E ele paga o preço disso. E foi isso que o Datena colocou, e colocou com uma profundidade enorme. Porque o Ricardo Nunes tinha que pensar bem antes de ficar dizendo que o Pablo Marçal é envolvido com o crime organizado. Porque ninguém entendeu até agora como ele pode ter contratos com uma empresa que financia o crime organizado, que é do crime organizado, que lava o dinheiro do crime organizado, e que ninguém tenha falado isso para ele. Eu não posso conceber que o prefeito da maior cidade da América Latina tenha tanta ingenuidade ou tão pouca informação. É como o presidente da República dizer não sabia, como o Lula fez em relação ao Zé Dirceu, Palocci e tal. Ele tem a BIM para quê? Ele tem as assessorias para quê? É por isso que, eu sempre disse isso, inclusive, que o modelo certo, que é um modelo, na verdade, que vem do parlamentarismo, o prefeito tem que ter no seu gabinete, porque quando ele negocia secretarias, ele tem que ter um espelho de assessores. Se o prefeito que tiver essa ideia e que fizer isso, ele consegue ter noção de tudo que está acontecendo no governo dele. Porque ele pode ter aceitado uma indicação para a Secretaria de Educação, mas ele tem que ter um assessor no gabinete dele que seja especializado em educação e que foque só em fiscalizar o que o secretário está fazendo. A hora que os prefeitos se tocarem disso, eles começam a ter o governo na mão, mesmo que tenham feito loteamento. Mas é difícil pedir inteligência para político que, quando assume, já está pensando na reeleição. Com isso, chegamos ao final da opinião desta terça-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui da TV Cultura Litoral, Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12:45, interrompido aí pelo horário eleitoral gratuito no primeiro intervalo, e uma ótima terça-feira para você que você merece.